Então, oficialmente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. O pessoal do Instagram que está chegando agora. Só arrumar aqui. Né? Enfim, tem um pessoal que já fica de plantão, né? Dá 8 horas ali, já vai entrando. Sejam todos bem-vindos. E pretendo sempre, né? Acho que é importante a gente definir os nossos horários, começar às 8 horas da noite. Procuro fazer isso em respeito a vocês que chegam às 8, a gente começar a fazer, né? E o nosso tema escolhido para conversarmos hoje é um tema pouco conhecido de todos nós, quase ninguém conhece, que é família. Importância da família, as mudanças que vêm ocorrendo de um tempo para cá, alguns anos, né, na verdade, e acho que sempre foi assim. Eu, desde que me conheço por gente, entendo que essas mudanças são naturais, fazem parte do desenvolvimento da humanidade. Quando nós pensamos em Brasil, quando nós pensamos em outros países, existe o que nós chamamos de choque de culturas, né? Cada país, cada cultura tem os seus valores, as suas crenças, o seu jeito de se constituir, de educar os filhos, de se relacionarem. Então nós vamos fazer referência ao nosso querido Brasil, né? E especificamente, acho que essa região mais sudeste, porque nós vamos encontrar também diferenças nos outros estados. Alguns estados lá para o norte, nordeste, impera ainda alguns estilos, talvez mais machistas, talvez mais agressivos, mais passivos, enfim, coisas do tipo. Então eu queria começar hoje com vocês pensando e propondo que a gente pensasse numa coisa que eu acredito muito, dizendo que família é território sagrado, em todos os aspectos. Quando nos referimos à família dos outros e quando nos referimos à nossa família. Por que família é um território sagrado? O que vocês acham, né? O que vocês pensam que motiva falarmos assim? O que é uma família território sagrado? Então, quando a gente começa a refletir, porque essa é a nossa proposta sempre, é a reflexão, não é trazer nenhuma verdade, não é propor nenhuma verdade, e acho que quem propõe as coisas herméticas, fechadas, eu particularmente tenho sempre as minhas ressalvas, os meus cuidados, enfim, não gosto dessa postura. Mas, em termos de reflexão, vale um pouco a gente pensar nessa forma que eu apresentei como a família sendo um território sagrado. Mas o que é família? A gente fala tanto de família, o que é família? Você já se perguntou, né? O que é família? Família de origem, nós chamamos de família espiritual, são as pessoas que nós nos afinamos por ideologia, por crenças, por afinidades, por atração, não é? Identificações. E tudo começa, na verdade, com a busca da nossa alma gêmea, né? Tudo começa com a ideia de que nós queremos construir o nosso ninho, a nossa família, e precisamos de alguém, porque sozinho a gente não consegue, né? Se consegue, não é tido por família. Eu posso até adotar, como solteiro, um filho, 2 filhos, talvez aí a gente comece a pensar. Mas o modelão clássico que nós temos é o homem, a mulher e os filhos. Ou só o homem e a mulher.
Só homem e mulher constitui família? O que vocês acham? Não? Sim? Dá um joinha? Mais ou menos, né? A gente não tem muito claro que só marido e mulher constitui família. Parece que para ser um núcleo familiar, nós precisamos de filhos. Não é isso? Então, eu não sei quem é que iria definir que família, qual critério que se tem para se definir que família precisa de filhos. Quem é que vai ser o bambambam? Talvez um estudo sociológico, talvez uma cultura, enfim. Então, vamos atribuir no nosso caso aqui, pensando que sim, né? Um casal constitui-se um núcleo familiar. Quando pensamos em família de origem, nós voltamos aos berços, nosso pai, nossa mãe, não é? Nossos irmãos. Muitas vezes algumas pessoas tornam-se órfãos cedo, enfim, se distanciam da família por razões diversas, mas todos nós nascemos de uma mãe, né? De uma mulher. Antigamente a gente escutava uma frase, eu escutava uma frase, dizia, você acha que você nasceu de chocadeira? Né? Era uma frase muito comum, como se a gente nascesse de chocadeira. Então todos nós temos uma mãe, todos nós temos um pai, mesmo que às vezes a gente não saiba quem seja, mesmo que às vezes a gente não tenha tido contato com esse pai. A gente chama de pai biológico ou mãe biológica, né? Mas não importa, importa que a gente vai pensar um pouquinho hoje nessa construção de grupo familiar, né? Vocês sabem como é que começou a família de vocês? Vocês têm ideia da importância que nós conhecermos as nossas origens? Vocês têm ideia de que os nossos ancestrais fizeram, até hoje reflete na continuidade dessas famílias? Por exemplo, eu tenho a informação que os meus, no caso, bisavós, vieram da Itália. E os meus avós, uns nasceram lá, mas vieram pequenos para o Brasil. Acho que muitos de vocês têm histórias parecidas, né? E se não fosse a decisão deles lá terem feito isso, eu talvez tivesse nascido na Itália. Né? Pensando bem, que infeliz ideia o cara teve de vir para cá, foi isso? Não. Não, né? Então, eu nasci em São Paulo, morei mais de 30 anos em São Paulo e decidi vir para Atibaia. Minhas filhas vieram para cá juntos, então a gente fez uma mudança. Então essas escolhas que nós vamos fazer na nossa vida vai meio que distribuindo o povo, não é? Então, quando eu penso na importância da nossa ancestralidade, nós vamos discutir daqui a pouquinho essa importância, a referência que nós temos, né? Porque vocês sabem quem foram, além de onde vocês vieram, vocês sabem quem foram os ancestrais de vocês? Mal e mal a gente sabe o nome completo do vô e da avó, né? Eu lembro que uma vez conversando com a minha avó, eu perguntava para ela, a minha avó materna, sobre a avó dela, que seria a minha tataravó, não é? Então, eu tenho a impressão de que nós temos essa origem desconhecida. Quem eram eles? O que eles faziam? Seus hábitos, do que eles se alimentavam? É assim que a gente vai perguntar, não é? Então, quando nós pensamos nos nossos antepassados, obviamente nós vamos perguntar, mas quem são os nossos pais? Não no sentido biológico, mas quem são essas pessoas que nos criaram, que planejaram de alguma forma a nossa chegada aqui na Terra? Não é? Quem são essas pessoas? Como é que é
o interno, o mundo interno dessas pessoas que nós convivemos durante tantos anos, como pai, como mãe. E a outra pergunta é: quem somos nós? Somos nós que constituímos e construímos famílias, e como será que os nossos filhos nos enxergam, aqueles que os têm? Como nós somos vistos, percebidos pelos nossos filhos? Então nós vamos discutir isso hoje. Eu quero também falar com vocês um pouco das hierarquias que existem no grupo familiar. Será que tem hierarquia no grupo familiar? Será que tem o cacique no grupo familiar? Tem lá o curandeiro? Como é que é? Como é que são os lugares, os papéis que são ocupados pelas pessoas da família? Né? Essa hierarquia que está para além dos nossos sentidos, que está para além daquilo que nos é falado. Qual a importância da família num contexto supra-social? Se é que podemos tratar essa questão dessa forma, né? Além do social. Qual a importância da figura do pai, da figura da mãe, dos irmãos, num grupo familiar? Tem função? Tem papéis previamente definidos para cada um? Ou é meio que oba-oba, cada um vai fazendo o que quer, cada um... né? Eu lembro uma vez de um casal que eles estavam num conflito danado, porque a mãe entendia que a criança não podia ficar chupando chupeta. Ela queria a todo custo tirar a chupeta da vida da criança. A criança tinha lá 1 ano, 2 anos, qualquer coisa do tipo. E o pai promovia às escondidas o uso da chupeta pela criança, porque ele não concordava com a esposa, a mãe da criança, que ela ficasse sem a chupeta. Então essas discordâncias na educação dos filhos têm algum reflexo, né? Enfim, esses laços consanguíneos que existem, qual a importância que eles têm de fato? Porque é interessante que no núcleo familiar, só marido e mulher que não tem ligação consanguínea, né? Vocês já prestaram atenção? Os filhos têm, tio tem, avô tem, avó tem. Só marido e mulher que não tem o laço consanguíneo. E precisa ter uma compatibilidade, porque se existir uma incompatibilidade de tipo sanguíneo, corre-se o risco da criança nascer com sérios problemas, ter que fazer transfusão total de sangue, enfim, uma série de coisas, né? Então, assim, e vocês? Como é que vocês se relacionam com a família de vocês? Como é que tá? Como é que está a relação com o pai, com a mãe, aqueles que os têm aqui por perto, mas mesmo que já foram embora, como é que era? Como é que é a relação com os irmãos? Boa, mais ou menos, ó, ruim, já foi melhor, já foi pior, não é? Então, quando nós começamos a olhar um pouco essa questão, óbvio que nós vamos falar do nosso lugar, né? Então, durante muito tempo, as pessoas, em sua maioria, procuram, às vezes, um trabalho terapêutico, um processo terapêutico, um processo de análise, em vista dos problemas que trazem da infância. Vocês têm muito problema na infância? Vocês trouxeram, tiveram muitas vivências que nós nomearíamos de traumáticas, né, na vida de vocês? Vocês tiveram muitas situações que perturbaram vocês e perturbam até hoje? Pois é. A família é o nascedouro dessas inquietações que muitas vezes nós arrastamos por uma vida fora. A família, de alguma forma, ela imprime uma matriz que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Ela trabalha fortemente na construção da nossa personalidade. Os modelos que nós temos. É muito comum, durante muito tempo da nossa vida, a gente se queixar de como nós somos tratados pelo pai e pela mãe, e depois que nos tornamos pai ou mãe, nós nos pegamos reproduzindo atitudes que nós detestávamos
fazendo com os nossos filhos. Vocês já prestaram atenção que muitas vezes vocês tratam os filhos de vocês do jeito que vocês às vezes eram tratados pelos seus pais e vocês abominavam, e você fala, meu Deus, como é que eu... E a gente repete, parece que tem uma vingançazinha aí, né? A gente vai descontar nos filhos, eu passei, por que você não vai passar também? Enfim, qualquer coisa do tipo. E essa forma que nós passamos, pelo menos, eu vou pôr aí os de 12 a 15 anos da nossa vida, nós passamos intensamente com a nossa família. Os 10 primeiros anos, 12 com certeza, porque existe uma dependência muito grande, uma dependência emocional, uma dependência financeira, uma dependência às vezes física do pai e da mãe. E nós somos obrigados às vezes a engolir situações, contextos, pessoas dentro desse grupo familiar que não tem nada a ver com a gente. Não é assim? Às vezes a gente encontra na figura de um amigo uma afinidade fraterna muito maior, às vezes, do que nós temos dentro da nossa casa. Entre os irmãos, são verdadeiros inimigos. Às vezes um irmão lesa o outro. Então, quando nós olhamos essa situação de convívio familiar, eu chego à conclusão que os filhos, geralmente, não têm os pais que gostariam de ter. E os pais também acabam, de alguma forma, frustrados porque não têm os filhos que gostariam de ter tido. Não é uma regra, claro que não. É muito difícil a gente perceber dessa forma, mas existe sempre uma queixa. Porque senão os pais não ficariam reclamando dos seus filhos, como muitas vezes eu escuto. Não significa que não tenha amor, são coisas distintas, tá? O amor, ele é meio que, não vou dizer incondicional, mas ele é muito forte, ele está muito presente. E às vezes a gente consegue, e o nosso trabalho é amar aquilo que é diferente de nós. Mas para os filhos, a queixa é muito maior. Eu escuto muito mais os filhos se queixando dos pais, do pai e da mãe, do que os pais se queixando dos filhos. Existe, mas a queixa maior é dos filhos em relação aos pais. Se não é com a mãe, é com o pai. Um dos dois dança nessa história. E o que será que acontece? Que regras são essas? Que movimento é esse que leva as pessoas a esse nível de instabilidade? Então, quando nós pensamos num grupo familiar, nós vamos pensar em padrões, em regras de comportamento, de conduta, nós vamos pensar em crenças que são estabelecidas a partir do momento que a gente nasce nesse grupo familiar. A gente foi constituído geneticamente por esses pais. Então nós recebemos de cara uma carga genética deles, que por sua vez receberam dos pais deles, que por sua vez receberam dos avós, dos pais, e aí vem a nossa origem. Então, essa eu vou chamar de herança psíquica, que se arrasta através do tempo, imprime em nós situações que muitas vezes nós não temos conhecimento. Eu lembro de uma situação que eu conversava com uma pessoa lá em São Paulo, e era nítido para mim que o que ela estava vivendo era um complexo do grupo familiar. Não era um problema especificamente dela, mas ela carregava com si essa herança familiar. Seria muito bom se eu pudesse abrir para vocês com os detalhes para poder ilustrar, mas não convém, por uma questão de sigilo e respeito, mesmo que vocês não tenham ideia de quem seja. Mas a importância do que os nossos antepassados fizeram com o dinheiro que eles tinham, ou com o dinheiro que eles não tinham, fizeram com as escolhas que eles encaminharam em suas vidas,
Quantas pessoas antigamente eram viciadas em jogo, por exemplo, e apostavam tudo que tinha, e muitas pessoas perdiam, inclusive a própria casa. Parece estranho para a gente nos dias de hoje, mas eu conheço alguns relatos de pessoas que perderam a casa. Perderam a casa por conta, os bens que foram deixados de herança dos antepassados, perderam por incompetência de gerenciamento. Às vezes a gente fala, meu avô, meu bisavô tinha muito dinheiro, mas aí quando ele morreu, eram muitos filhos, distribuíram, não ficou nada para ninguém, e eles acabaram perdendo aquele pouco, tal, e isso reflete sobre quem está vindo. Assim como o que nós estamos fazendo hoje vai refletir na vida dos que estão por vir ainda, né? Os filhos dos nossos filhos. E para quem os tem, né? Porque às vezes hoje eu percebo que as pessoas não querem muito ter filhos, né? Os jovens de hoje estão meio distantes um pouco da ideia de serem pais. E o que nos interessa, na verdade, discutir, porque é muito extenso, é muita coisa para a gente abordar, são os conflitos, esses enroscos que nós temos, derivado da relação familiar. Então, qual seria a base para a gente construir uma família sólida, uma família estruturada? Porque a partir de uma família estruturada é pouco provável que dali surjam indivíduos desequilibrados. O desequilíbrio ele ocorre como uma consequência de um lar desestruturado. O que eu vou chamar de lar desestruturado são filhos de pessoas que não têm uma estrutura emocional minimamente satisfatória para poder educar, gerar pessoas estruturadas. Por quê? Porque eu, como pai, como mãe, eu só posso dar para os meus filhos aquilo que eu tenho. Eu não posso dar para eles o que eu não tenho. Eu posso verbalizar. Mas a verbalização, ela não tem a força necessária para fazer aquele input, para fazer aquela construção dentro do indivíduo que gere os resultados esperados depois. Então a gente diz para a criatura, puta, eu já falei para você 10 vezes a mesma coisa, você não entende o que eu estou falando? Não, porque às vezes o que você está falando para ele não confere com o que você está fazendo. Muitas vezes a gente acha que a criança não alcança, não tem a maturidade suficiente para entender, para ter aquela malícia para perceber esse movimento. Mas tem. Se a gente lembrar da gente criança, a gente era esperto, o pessoal que queria fazer a gente meio de bobo dançava, né? Porque a gente era... A história, ele vinha com a farinha, a gente estava meio com o bolo, né? A gente sacava um pouco o que estava acontecendo. Então essa construção de valores dentro de nós, ela vem a partir daquilo que nós vivemos junto com os nossos pais. Ela vem a partir daquilo que os nossos pais receberam de herança dos pais deles. E o nosso papel é cortar, é quebrar esses padrões viciantes, essas crenças que acompanham vidas, gerações sucessivas. Não é um trabalho fácil. Então, quando eu penso, como é que eu penso numa família estruturada, é óbvio que ela vai começar lá atrás, na escolha de com quem você vai se casar. Com quem você vai eleger como companheiro ou companheira para começar a procriar. Pensando numa família com núcleo, com os filhos, tá? Então, na medida em que eu vou fazendo esse trabalho, é só que qual o critério que eu vou ter para escolher a pessoa para construir uma família ou para me casar? Tem que ser bonito, tem que ser, eu tenho que olhar e gostar, tem que ter afinidade. Então, via de regra, nós acabamos escolhendo pessoas que estão mais ou menos emparelhados com a gente. Às vezes a gente dá umas alternadas, mas
Naquele momento a gente escolheu baseado, é como ir no mercado com fome. Se você vai no mercado com fome, você tende a comprar mais coisas do que se você for logo depois do almoço. Você almoçou e foi fazer compra, a sua compra vai vir minguada. Aquele dia que você está meio de bode, você vai comprar uma roupa, a tua tendência a escolher roupa que está mais ou menos no mesmo estado emocional que você está. Então, o nosso critério de escolha, ele é muito linkado a partir do nosso emocional. E aí, quando nós vivemos, muitas vezes, como filhos de pessoas pessimistas, pessoas paralisadas na vida, sem ânimo, sem entusiasmo, pessoas medrosas, nós vamos gerar o quê? Que filhos que nós vamos gerar se nós somos negativos, se nós somos medrosos, se nós não nos arriscamos? Que tipo de pessoas nós vamos gerar? Que tipo de situação nós vamos criar dentro da nossa casa quando nós estamos casados com uma pessoa extremamente agressiva, ou extremamente arrogante, ou extremamente ignorante? Porque todos nós sabemos o que é melhor para nossos filhos, a gente verbaliza isso para eles, né? Eu estou fazendo porque eu sei o que é melhor para você. Você só tem 10 anos de idade, 15, 20, olha, eu já estou velho, ou velha, enfim. Nós temos essa ilusão de que a gente sabe o que é melhor para o outro. Então, nós não sabemos. Mal e porcamente, a gente consegue fazer algumas escolhas para a gente. Ah, então como é que faz? Deixa a deriva? Não, não deixa a deriva. Você vai ensinar o que você sabe. Mas com a consciência de que isso que você sabe não é a verdade absoluta e nem sempre é o melhor para os teus filhos. Como nós rejeitamos muitas coisas que os nossos pais nos deram, não é? Vocês aceitaram tudo de boa que os pais de vocês deram para vocês? Vocês adoravam o modelo de vida que seus pais tinham como modelo de vida? Como eles viviam a vida deles? Vocês aprovavam, assinavam embaixo? A forma com que eles tratavam vocês? O tempo todo vocês conseguiram fazer isso? Quem está balançando a cabeça, sim, 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 é porque está cego. Não enxerga. É impossível. Humanamente impossível que isso aconteça. E o que a gente consegue fazer? Nós conseguimos amar nossos filhos. Isso nós conseguimos. Nós conseguimos amá-los. Mesmo eles sendo chato, mesmo de vez em quando tem vontade de tacar na parede quando é pequeno. A gente quer fazer as coisas, mesmo quando você quer ter um momento de sossego, ele fica na barra da tua calça ali, da tua saia, te puxando, chorando. Você está no banheiro tomando banho, momento de que você acha que vai estar tranquilo, está lá a criança chorando na porta querendo entrar, porque ele quer a tua companhia. Não é? Mas você ama essa criança. E é esse amor que eu tenho a impressão que é o exercício desse amor que nos constrói como seres humanos. Então eu diria que a experiência da paternidade são os desafios de nós amarmos aquilo que é diferente de nós, aquilo que muitas vezes nos rejeita, aquilo que muitas vezes exige de nós, você não tem, você corre atrás. Principalmente as mães. Principalmente, não que os pais não façam, porque tem alguns pais até que são um pouco mais esforçados, vamos chamar assim, do que em relação a algumas mulheres. E o que eu percebo nas famílias atuais é quase que uma indisponibilidade para a maternidade. Porque, curiosamente, historicamente, desde a época das cavernas, o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando da casa dos filhos, não é isso? Esse é o modelão clássico que a gente conhece. Ele atravessou os tempos assim. Nós chamávamos isso de modelo machista até. O machismo não era isso, o machismo era a forma com que o homem tratava a mulher. Não é o que a mulher fazia ou o que o homem fazia, mas era a forma com que ele, com essa sensação de superioridade, de mais força até física, ele impunha para a mulher os seus
né? Você não vai fazer isso porque eu não quero, você não pode. Então isso era o machismo, não é o fato do homem sair para trabalhar e a mulher ficar em casa cuidando da casa dos filhos. Isso não é o machismo. Eu não vejo dessa forma. O machismo está na forma que ela é tratada, que a relação se estabelece. Tá? Isso é cruel, isso realmente tem que ser limado, já provou e comprovou que isso é um fracasso total. Mas, com essas atribuições que as mulheres, esse empoderamento que as mulheres vêm trazendo de, 15, 20 anos para cá, fez com que essa moçada de 30, 35, 40 anos de hoje, que estão nessa faixa etária, tiveram uma educação diferente. Porque essas mães, talvez, seus pais também, começaram a estimular os seus filhos a estudarem, a se formarem, a não ficarem dependentes financeiramente dos seus maridos. E aí foi tomando essa força toda que eu acho admirável. Eu acho que vocês, mulheres, têm assim um potencial de ação fantástico. Põe a gente no bolso brincando. Brincando. Mulher, quando decide fazer uma coisa, não tem o que tira da cabeça. Ela faz. Se ela quer mexer em alguma coisa, ela acorda 5 horas da manhã e começa. Então, na medida em que nós, homens, fomos, digamos, entrando em contato com essa fraqueza, as mulheres foram se apoderando, se impondo, óbvio, precisou de muita força para poder vencer essa ignorância toda machista, foram se criando também mulheres que foram se distanciando um pouco dessas funções que a maternidade pede, das funções que ser dona de casa pede. Então, o homem não, ele continua saindo para trabalhar, ele continua ausente de casa 6, 7, 8 horas por dia para trazer o sustento, ou pelo menos compartilhar com a mulher, dividir, porque a mulher também está saindo. Aí quando volta para casa, pensa-se o quê? Numa tarefa compartilhada. Então o homem faz uma parte, a mulher faz outra, e muitos casais estão muito bem obrigados, vivem legal assim. Os filhos passam a maior parte do tempo aonde? Em creches, em escolas. Hoje as escolas têm uma tendência, eu acho que uma tendência futurista, a ser escolas de período integral. Isso vem aumentando bastante. Mas a criança chega em casa, quando a mãe chega em casa, ou o pai chega em casa, ela quer o quê? O que ela precisa? Uma criança de 3 anos, 4 anos, que passou o dia inteiro na creche. Não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe. Ela quer o quê? Ela quer atenção. Só que a gente passou o dia inteiro na rua, trabalhando, às vezes com uma série de dificuldades e problemas, estão os dois cansados, né? O que a gente faz? Muitas vezes não dá conta de oferecer à criança o que ela precisa. Não é o que ela quer, é o que ela precisa. E às vezes o que eu também tenho observado é que os casais estão pelas tampas, estão vivendo os seus processos pessoais, individuais, resultado de escolhas, resultado dessa loucura desse mundo que a gente vive, onde tem que dar conta de 1 milhão de coisas. E acabam criando uma atmosfera dentro de casa, onde, sem perceber, um começa a responder para o outro com impaciência, com um tom de agressividade. Porque depois que passa os 2, 3 anos do casamento, não é? A tendência é a gente começar a mostrar as manguinhas de fora, né? As asinhas de fora, não é assim? A gente começa a ser o que a gente é de fato. Está casado, enfim. E nessa situação, a família mudou seus valores. O que eu tenho observado, assim, eu vi a virada, vai? Eu observei essa virada do grupo familiar, dos casais. Eu venho de uma geração, principalmente o pessoal do interior, mais assim, meus pais são do interior, muita ignorância. Então, imagina um menino lavar louça.
Imagina, minha mãe ia pôr eu para lavar louça? Impossível, não pode. Se bobear, até hoje, eu vou na casa da minha mãe, lavo o meu prato, lavo... Não, quase apanho, não pode. Então, o pai daquela época, o homem daquela época, forçava uma educação viril. Então algumas coisas não podiam, e aí ficou o rosa e o azul, vem daí. O pessoal mais antigo, não precisa ter a mesma idade que eu, mas vai lembrar do que eu vou falar. A gente não tinha tanta escola particular como temos hoje, frequentávamos escolas da prefeitura. Eu lembro da minha lancheira azul. E as meninas tinham lancheira cor-de-rosa. A tampa da canequinha que ficava para fora era azul, a lancheira azul, alguma coisa com alguns detalhes. Das meninas não tinha a opção. Talvez, não me lembro, mas talvez vermelho. Mas não tinha, era azul menino, imagina. Então, esses valores que com o tempo foram mudando, começaram a moldar personalidades, comportamentos, que começou a exigir de todos nós, principalmente o psicólogo, a psicologia ganhou um espaço, os educadores, um espaço muito grande, como um grande desafio. Porque hoje, curiosamente, nós estamos vendo crianças, 14, 15 anos de idade, tendo crises de ansiedade, fobias, medos. Tenho visto um nível de agressividade, de não respeito às pessoas, de crianças com 10, 11, 12 anos de idade. Respeito aos educadores na sala de aula. Saiu uma pesquisa agora, anunciaram que os professores da rede pública em geral, no Brasil inteiro, são os profissionais que mais estão sendo agredidos fisicamente. Por quem? Pelos jovens de hoje. Por quê? Porque mudou-se a construção do núcleo familiar. Eu ouvi crianças falando para os educadores: o meu pai paga a escola, ele paga o teu salário, então você tem que fazer isso, x, aquilo. Então as escolas também começaram a se posicionar de uma forma diferente, porque muitos pais passaram a repassar a responsabilidade da educação, que caberia aos pais, aos educadores, à escola. Começaram a cobrar da escola o que era para ser feito dentro de casa. Por quê? Porque mudaram os valores. Mas está certo? Está errado? Não cabe esse julgamento. Eu não me sinto à vontade. Eu posso dar a minha opinião pessoal, mas como profissional, de forma alguma. São mudanças que nós temos que aprender a nos adequar a elas e ver o que é possível ser feito, porque não estamos falando de uma criança, nós estamos falando de um grupo todo. Nós estamos falando de uma família, nós estamos falando de valores que hoje acometem os grupos familiares. E aí eu fico me questionando, né, que a única coisa que eu acho que nós podemos fazer é questionar, porque através da reflexão, através do pensamento, a gente consegue mudar algum valor, trazer uma proposta, é que as consequências dessas mudanças estão muito difíceis de serem administradas. Então nós temos hoje jovens confusos, perdidos, sob o ponto de vista emocional. Eu vejo adultos sem saber o que fazer com as questões que os filhos estão trazendo. Porque meu filho não obedece, porque eles vieram com chip novo, esse pessoal, né? Então, eles não têm mais aquela... É raro você achar uma criança quieta, uma criança sossegada. Geralmente é uma criança que responde, ela tem na ponta da língua a resposta ali para você. Ela te desafia o tempo todo, ela enfrenta. Isso não significa que é bom ou que é ruim, significa que as famílias, via de regra hoje, estão passando por um processo de turbulência muito grande, porque nós não achamos um ponto. Antes era a rédea curta,
usava-se esse termo. Era rédea curta. Algumas casas tinham lá a varinha de marmelo pendurada atrás da porta, cinta, e faziam uso dela, né? Tinha a filosofia do psicotapa para poder resolver um pouco a quietude lá, ou a inquietude das crianças. A educação se dava muito por intermédio do medo, né? Então se impunha o medo, a violência para a criança. Eu me lembro de sala de aula, aluno ser pego pela orelha, levar reguada da professora. Existia uma austeridade, assim, não, uma brutalidade muitas vezes, mas eu saiba, ninguém morreu por conta disso. Ninguém foi fazer terapia porque levou um puxão de orelha da professora. O castigo, eu não sou da época do grão de milho, mas eu sei de pessoas que são, que ficava de castigo no canto da sala, tinha que ficar ajoelhado num grão de milho. Mas eu sou da época que se ficava de castigo dentro da sala olhando para a parede, para o canto da parede. Hoje acho que é o professor, né, que vai ficar de castigo, é o professor que vai para o milho lá. São os pais, que eu vejo os pais sujeitos aos mandos e demandos das crianças, dos filhos. Eles mandam literalmente nos pais, né? E para evitar aquele escândalo, para evitar dor de cabeça, estressão, sabe que o pai, a mãe cede e faz a vontade dos filhos? A pergunta é se isso é saudável. Ponto. Não é se é certo ou se é errado, é se isso é saudável. Porque o princípio básico para você ter um lar estruturado é o respeito. É o respeito pela criança, é respeito pelo adulto, é respeito entre o marido e a mulher. É o respeito em todos os ângulos possíveis que a gente possa entender essa necessidade de nos relacionarmos humanamente com saúde. Então, o respeito das relações vai estabelecer saúde, equilíbrio. Então, quando eu acolho, quando eu dou a devida atenção aos meus filhos, onde eu tenho uma escuta aberta, presta atenção, uma escuta para entender, para ouvi-lo, para acolher aquilo que ele me traz, isso por si só já contempla de alguma forma e silencia e aquieta o mundo interno da criança. Então, quando você senta com teu filho, seja ele adolescente, seja ele adulto, seja ele uma criança, e dá a ele esse amor que você sente por ele manifesto dessa forma, começa a se estabelecer uma relação de respeito. Porque às vezes o pai ou a mãe pede um respeito que ele não confere à criança, não confere ao filho, que ele não corresponde. Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, olha como você fala comigo. A criança fala, eu sou seu filho, eu não pedi para nascer. É assim que ele responde para você. Então, vamos entender que a base da família é a relação entre o casal. É o respeito que esse pai, que esse homem, que esse marido tem pela sua esposa. É o respeito, é o carinho que essa mulher tem para com esse homem, com esse marido. Porque as funções que possam estar denegridas, que a gente estudou até hoje, pelo menos, cabe ao pai, a figura do homem, estabelecer o critério das leis morais, da honra, do caráter, dos limites internos que vão ser construídos psiquicamente. E isso deve ser feito com autoridade, não austeridade, mas com autoridade, que confere a figura do pai. Esse é uma hierarquia que existe, o pai está aqui e o filho está aqui, e isso precisa ser mantido e respeitado. Assim como a mãe está aqui e o filho está aqui, e isso precisa ser respeitado. E cabe à mãe, no desenvolvimento da educação do seu filho, estruturá-lo sob o ponto de vista emocional. Então, se cada um fizer a sua parte,
onde o pai, o homem, ajuda o filho ou a filha na construção do seu caráter, na construção dos limites internos, do sim e do não, do respeito que deve se ter às pessoas, aos animais, à vida de uma forma geral. E a mãe vai fazendo um trabalho de dar a sustentação emocional, respeitando e acolhendo esse filho e essa filha com dignidade, sem paparico, sem mimos, sem aquela vozinha que faz de criança, olhar para a criança nos olhos, conversar com ela, porque muitas vezes a gente tem a impressão que a criança não entende, mas ela entende sim. Ela pode não ter essa compreensão cognitiva que nós nos referimos, mas de alguma forma esse psiquismo registra a intenção que está na fala da mãe, no tom de voz, onde eu demonstro o amor que eu tenho pelos meus filhos, com respeito, com dignidade, ouvindo as necessidades que eles têm, acolhendo e conduzindo sem impor a minha vontade. Não é uma tarefa fácil. Não é porque não fizeram, talvez, com a gente como deveria ser feito, porque a gente não tem isso. Para criarmos um indivíduo saudável, eu preciso, como pai, como mãe, garantir que essa criança se sinta amada. O que não significa que só amá-la é o suficiente. Olha o que eu estou dizendo. Na construção do mundo psíquico, do mundo interno da criança, é importante que ela se sinta amada por você, que é pai. E é importante que, como filho, nós consigamos alcançar um registro interno de que fomos amados. Porque isso sedimenta, isso constrói uma estrutura psíquica tão importante que vai sanar pelo menos 70%, 80% da problemática que nós carregamos como consequência da nossa infância. A maioria de nós, seja como pai, seja como mãe, seja como filho, como filha, carrega em si a sensação da criança ferida, do abandono, da rejeição, por uma atitude do pai, por uma atitude da mãe mal compreendida, mal colocada, no tom de voz, porque a criança demanda um tipo de atenção que nem sempre nós estamos alertas, disponíveis, porque nós também temos, como adultos, as nossas questões existenciais, que muitas vezes a criança, o adolescente, o pré-adolescente e até mesmo o adulto bate à nossa porta e nós não estamos disponíveis para acolhê-los. Assim como nós, muitas vezes, procuramos os nossos e eles não estavam disponíveis. E aí a gente começa a ter uma ideia da dimensão dessa problemática que gera dentro de nós. E aí eu adoro isso porque é o que vai manter a minha profissão viva, né? Eu adoro esses pais desavisados, porque eles vão gerar filhos desavisados que em algum momento vai bater na minha porta e pedir um help. Uma pena, eu preferia fazer outra coisa, mas... Então, quanto antes nós nos estruturarmos, nós tratarmos essas questões mal resolvidas, a nossa criança ferida, entendermos que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. O que não significa que o melhor que eles fizeram por nós nós acolhemos como o melhor. Porque eu vou dar uma dica para vocês importantíssima no nosso processo de evolução. Quem tem aí o seu coração ferido, magoado, com histórias de pai e mãe, joga fora. Um mestre da Índia, ele diz o seguinte, que enquanto você não desenvolver um sentimento de reconhecimento e gratidão pelo pai e pela mãe,
você não dá um passo de evolução. Ele não falou amá-los, hein? Porque tem pai e mãe que não dá para amar, não. Mas desenvolver um sentimento de gratidão, porque nos deram a vida, nos deram um nome, nos amaram, senão teríamos morrido. Do jeito deles, mas eles fizeram isso. E os filhos é um desafio constante, permanente, para aprendermos a compartilhar, compreender, aceitar o que é diferente, amar de alguma forma, porque nós amamos, é um pedacinho nosso lá, né? Mesmo com a ideia de que eles nos vejam totalmente diferente daquilo que nós nos reconhecemos. Então, o exercício da paternidade, o exercício da maternidade é um desafio para a nossa evolução. A condição de filho constantemente é um desafio e um aprendizado constante para abandonarmos os velhos hábitos que carregamos há séculos aí, geneticamente. Se não sou eu, vai ser algum familiar meu que vai perpetuar padrões de pobreza, padrões de ignorância, padrões de agressividade, padrões de... Sabe aquelas famílias que todo mundo é político? Não tem? Uns grupos familiares, todo mundo é médico, todo mundo é dentista, todo mundo é fazendeiro, todo mundo mexe com carro, enfim, tem uma tendência um grupo familiar manter e sustentar um padrão de funcionamento que o indivíduo não consegue sair. É uma influência tão forte, né? Padres, quantas famílias geram padres? É muito interessante quando você para observar isso. Então, o papel que nós temos, ele é tão importante quanto o papel dos nossos ancestrais tiveram na nossa vida. É perpetuar padrões, é mudar, fazendo outras escolhas. Então, eu tenho uma receitazinha que eu tenho usando para mim, que tem funcionado melhor do que o que eu tinha antes, vai. Eu estou transformando todos os meus entes queridos em irmãozinhos. Eu estou olhando para eles como entidades individuais, como seres que também estão num processo de aprendizado e evolução. Alguns eu tenho mais afinidade, alguns eu tenho uma relação de mais proximidade afetiva do que outros. Mas eu estou conseguindo enxergar que, além da consanguinidade, tem o desenvolvimento individual de cada um. E aí eu consigo respeitá-los de uma forma que antes eu não conseguia. Eu consigo entendê-los de uma forma que antes não era possível. Então, na medida em que eu vou criando e dando a essas pessoas o que elas têm, que é a individualidade, que é uma personalidade única delas, independente do papel que elas exerçam na minha vida, pai, mãe, filhos, irmãos, não importa. Fica mais fácil a gente liberar as mágoas, fica mais fácil a gente liberar os desagravos. É o que a pessoa tem, é o que ela é, o que ela te oferece, ponto. Você aceita o que você acha legal e o que você não acha, fica para a próxima. Mas não sofra mais. Esqueça, não vai voltar. Teu pai e tua mãe não vão alcançar teu nível de expectativa. Teus filhos são seres individuais que estão na busca dos seus caminhos, das suas descobertas. O que nós podemos fazer é esse anteparo, é ajudar, ó, estamos aqui. Eu costumo dizer que depois dos 20 anos de idade eu viro consultor dos meus filhos. Então, eu só falo se eu sou procurado, se eu sou... né? Eu não cobro. Mas é como se fosse assim, olha, para tirar algum... né? Precisa falar, tem que pedir agora, olha, eu queria saber a sua opinião. Senão, porque eu descobri que minha opinião tem valor.
pode não ter para elas, pode não ter para muita gente. Assim como a sua tem validade, dentro de um contexto, fora dele não tem. Se você não autorizar, ele não vai ter. E aí a gente valoriza essa opinião dessa forma, porque eles não são nossos, não nos pertencem. Os pais não nos pertencem, a esposa, o marido não é uma propriedade que nos pertence, os filhos não nos pertencem, é tudo usufruto, tá? Vai ter que devolver tudo no seu tempo, e tem que devolver bem conservadinho, tá bom? Senão o bicho vai pegar depois. A consciência vai ficar latejando, a consciência vai ficar sinalizando para você que, olha, podia ter feito diferente. Com a ideia de que não somos nada, estamos num caminho de aprendizado, que a gente só vive cada ano da nossa vida uma única vez. Se você tem 15 anos de idade, você só teve 15 anos uma vez na tua vida, 20 e assim por diante. Nós não repetimos e a gente não sabe como é ter 40 com 39. A gente sabe o que é ter 38, na nossa experiência. Não é? Mais uma vez, é muita coisa, né? Um assunto vasto, eu vou enxertando coisas no meio do caminho. E queria propor para vocês isso, trabalhem o perdão. O perdão daqueles que feriram vocês, mergulhados na ignorância, e peça perdão, nem que foi internamente, para aqueles que você também ocasionou algum dano. Né? Se você não consegue verbalizar, pelo menos a emoção, você resolvendo já está, olha, de bom tamanho. Perdoar não é concordar com o que a pessoa fez ou faz. Perdoar é a gente romper o laço de mágoa, de ressentimento que nós temos em relação à pessoa que nos fez algo que não nos agradou. Não é concordar com ela. E hoje ficamos por aqui, então. Uma boa semana a todos vocês. Obrigado pela atenção. O pessoal do Instagram, o pessoal do Célula de Luz também. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Tá bom? Um carinho a todos vocês. Fiquem bem. Tá bom?